Faça-se a tua vontade. Esta frase não está pedindo a Deus que determinado conselho se torne realidade ou que Deus faça as coisas que preordenou desde a eternidade. Em vez disso, estamos orando por obediência à vontade revelada de Deus, o que Ele nos deixou evidente por meio de seus mandamentos. A terceira petição é uma súplica por obediência da parte do povo de Deus. Uma súplica no sentido de que as pessoas que fazem parte do povo de Deus obedeçam os mandamentos de Deus, assim na terra como no céu. Os anjos na corte de Deus fazem o que Ele quer e deseja. Seu povo na terra não age assim. Deus é o formulador da aliança. Nós somos os transgressores da aliança, entrando frequentemente na colisão com a vontade do Pai. Há um sentido em que as primeiras 3 petições estão dizendo a mesma coisa: a honra ao nome de Deus, a visibilidade do seu reino e a obediência à sua vontade. São quase o mesmo conceito, repetido de 3 maneiras diferentes. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Estão inseparavelmente relacionados. Deus é honrado por nossa obediência. Seu reino é tornado visível por nossa obediência. E muito obviamente, sua vontade é feita quando somos obedientes a essa vontade. Essas são as prioridades que Jesus estabeleceu. Não devemos entrar precipitada e arrogantemente na presença de Deus, atacando-o com nossas petições insignificantes, esquecendo a quem estamos nos dirigindo. Devemos assegurar-nos de que exaltamos apropriadamente o Deus da criação. Somente depois que Deus foi corretamente honrado, adorado e exaltado, as petições subsequentes do povo de Deus assumem seu devido lugar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus supre as necessidades de seu povo. Devemos ressaltar que a súplica agora é o pão diário, não o lombo, o filé mignon. Deus supre as necessidades, mas nem sempre os caprichos. Veja a experiência dos israelitas depois de terem sido libertos da terra do Egito. Deus supriu maravilhosamente o povo com pão na forma do maná. O que aconteceu depois? Primeiro, eles pararam de agradecer a Deus por sua provisão. Em segundo, começaram a murmurar da provisão feita por Deus. Por fim, começaram a recordar as coisas boas que haviam desfrutado no Egito. Lembraram os pepinos, os melões, os alhos silvestres e as delícias que tinham comido no Egito, enquanto esqueceram a opressão, as dificuldades, as torturas, tudo o que haviam suportado às mãos de Faraó, o tirano. Murmuraram de terem de comer o maná de jejum, no almoço, no jantar. Os israelitas comiam soufflé de maná, torta de maná, merengue de maná, maná cozido, maná assado, maná grelhado. Logo eles clamaram por carne. E a história está registrada no livro de Números, no capítulo 11, do verso 18 e 20. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela.
Deus falou: se vocês querem carne, eu lhes darei carne, e vocês comerão carne até que enjoe dela. Uma das coisas que denuncia a nossa condição caída é o conceito de homem de sucesso pessoal. Aquele que toma o crédito por toda a abundância de seus bens e esquece a fonte de toda a provisão. Temos de lembrar que, em última análise, Deus nos dá tudo o que temos. Essa necessidade que Jesus cita na oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, fala do pão diário. De que necessidade estamos falando? No livro de Mateus, capítulo 6, verso 31, diz: portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer. Mas Jesus nos ensina a orar e a pedir o pão nosso de cada dia. O texto continua dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Não se preocupem. Quem se preocupa com essas coisas? O Senhor Jesus diz: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o meu Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Jesus está dizendo que não devemos buscar o sustento. Ele diz no versículo 33 de Mateus 6: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor disse que Ele sabe que vocês precisam delas. Então, de que pão estamos falando? Deus supriu maravilhosamente o povo com pão na forma de maná. Quando a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, aqui não está se colocando de uma forma ordinária, em primazia, que o nosso alvo deve ser o reino de Deus. Devemos, em outras palavras, cuidar das coisas do Senhor, a fim de que Deus cuide de nossas vidas. É muito comum nos dias de hoje reclamarmos, murmurarmos, vivermos uma vida reclamando e nunca estar contente com nada. Nós dizemos assim: Senhor, não aguento mais pegar ônibus. Deus abençoe e dá a ele um veículo. Aí ele diz: Senhor, não aguento mais dirigir nesse trânsito. Ele diz: não aguento mais procurar um emprego, Senhor. Aí o Senhor dá-lhe o emprego. E ele reclama dizendo: Senhor, não aguento mais levantar cedo para o trabalho. Ele reclama ao Senhor dizendo que não aguenta mais as dores e as enfermidades, e pede que o Senhor o cure. O Senhor o atende e o cura. Aí ele diz: não suporto mais esta vida monótona. Ele continua reclamando dizendo: Senhor, não aguento mais essa vida de pecado. O Senhor o livra, salva, o traz para a sua maravilhosa luz. Ele continua reclamando dizendo: Senhor, não aguento mais ir para a igreja, participar dos ensaios, dos estudos, ler a Bíblia. E por que nós reclamamos tanto assim? É porque o nosso foco é nós mesmos. Este é o grande problema. Se o nosso foco fosse Deus, nós não reclamaríamos. João 6, 26 a 31 diz: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão que vos saciastes. Jesus estava dizendo que o motivo pelo qual eles o buscavam era um motivo errado. Eles não o buscavam por ele ser o Deus, fonte da provisão, e sim por conta da provisão. O versículo 27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou.
Disseram-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, as obras de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Porém Jesus diz que, na verdade, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele é o pão nosso que precisamos cada dia. João 6, 47 a 51 diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu dera é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje.